Olá, hoje vamos a mais uma aula e hoje trabalharemos sobre um tópico avançado, um tópico que não é cobrado muito nos principais vestibulares ou os vestibulares mais tradicionais. Mas se o teu objetivo for algo mais específico, vale a pena a gente trabalhar velocidade relativa onde as velocidades não estão na mesma direção. Vou trazer aqui como exemplo, então, que é um exemplo bem clássico, o problema de um barquinho atravessando um rio. Normalmente os problemas que envolvem esta situação ou uma situação similar envolve dizendo que, inicialmente, considere um barco se movendo em águas calmas e ele te dá o valor dessa velocidade desse barco. Então ele diz, por exemplo, que ele se move com uma velocidade de 4 metros por segundo. Coloquei aqui uma especificação, onde seria a velocidade do barco em relação à margem, pensando aqui como um rio e aqui tendo as margens. Então, quando a gente fala de velocidade relativa, na verdade toda velocidade ela é relativa na cinemática, com exceção, obviamente, da velocidade da luz, porque a velocidade da luz ela é uma constante. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo no vácuo para qualquer referencial. Então ela não seria uma velocidade relativa. Mas nos problemas de cinemática, toda velocidade ela é uma velocidade relativa. Então essa velocidade de 4 é a velocidade 4 metros por segundo do barco em relação ao referencial fixo na margem. Muito bem. Só porque tu deve concordar comigo, e se nós colocarmos aqui uma correnteza? Exemplo, uma correnteza com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação ao referencial fixo na margem, indo para a direita. Esse barquinho, tu deves imaginar que ao mesmo tempo que ele iria para cá, ou seja, ele seguiria atravessando o rio, ele seria deslocado pela correnteza para a direita. Assim sendo, tu deve imaginar que a velocidade desse barquinho vai ser uma velocidade na diagonal. Tudo bem? Vamos ver se isso daqui se encaixa com essa situação. Então trago aqui uma situação real de um barquinho atravessando uma região onde há uma correnteza. Então a gente poderia entender que há uma soma dessas velocidades. Eu tenho a velocidade com que o barquinho se move atravessando o rio e uma velocidade da correnteza, uma velocidade da água, o que daria então uma composição de movimentos, fazendo com que esse barquinho atravessasse na diagonal. Beleza? Mas vale a pena a gente pensar o seguinte, esta velocidade do barquinho, é a velocidade do barquinho em relação a quem? Em relação à margem? Em relação à correnteza? Né? Então, sempre que nós fizermos uma relação entre dois ou mais referenciais, é interessante que a gente especifique que velocidade é essa, em relação a que referencial. E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho mais contigo. Então, por exemplo, nessa nossa situação, tu deves concordar comigo que o barquinho atravessando assim, tu deves perceber que há uma composição dessas duas velocidades. Então há um vetor resultante aqui, onde esse vetor resultante, tu deve concordar comigo, que tu encontra o valor dele fazendo Pitágoras. Afinal de contas, nós temos um cateto aqui, outro cateto aqui, e a hipotenusa a gente encontra por Pitágoras. Obviamente que eu escolhi valores mais fáceis, justamente para a gente não perder tempo fazendo conta. Então, esta velocidade aqui seria de 5 metros por segundo. Vai lá, faz 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, vai dar a hipotenusa ao quadrado. Essa hipotenusa vai dar 5 metros por segundo. Agora, te pergunto, esta velocidade de 5 metros por segundo é a velocidade de quem em relação a quem? Ou seja, é a velocidade, obviamente, do barco, mas em relação a quem? A correnteza em relação à margem? Então vamos pensar comigo. Tente imaginar esta situação e tu, por exemplo, paradinho aqui na margem. E tu olhando essa situação. Tu concorda que tu irias perceber, tu ia olhar o barco, ao mesmo tempo que ele se afasta de ti, ele vai para a direita. Então, tu aqui enxerga esse barquinho fazendo essa trajetória diagonal. Então, esta velocidade é do barquinho em relação à margem. Tá, professor, entendi. Essa é a velocidade do barquinho em relação à margem porque é o movimento que eu aqui da margem enxergo. Essa velocidade da correnteza é a velocidade da correnteza em relação à margem porque seria a velocidade que eu aqui da margem enxergo. Só tenho uma dúvida. Quem é essa velocidade de 4, afinal? Essa velocidade de 4 aqui, apresento para vocês que é a velocidade do barquinho em relação
a correnteza. E isso, tu entender isso, visualizar isso, nem sempre é fácil. Por isso eu trago aqui como uma parte mais avançada. Imagine o seguinte, velocidade do barco em relação à correnteza. Tente te teletransportar da mesma forma como tu te teletransportou aqui para a margem. Tente agora te teletransportar lá para a correnteza, como se tu fizesse parte da correnteza. Então imagine o seguinte, vou tentar me imaginar. Eu estou aqui boiando junto com a correnteza. Então eu pego e olho para esse barquinho e eu vou enxergar, a partir da correnteza, eu vou enxergar o movimento dele atravessando o rio. Então esta daqui seria a trajetória do barco vista pela correnteza, ok? Claro que tudo isso daqui são grandezas vetoriais. E aí a última brincadeira que a gente pode fazer é, tá, professor, mas olha só, nas nossas aulas de velocidade relativa, nós estudamos que quando eu tenho a velocidade do barco em relação à correnteza, por exemplo, seria sempre a velocidade do barco em relação à margem, vetor, né? Menos a velocidade da correnteza em relação à margem. Sempre assim, ó. Barco em relação à correnteza é barco em relação à margem, correnteza em relação à margem. Seguindo esta lógica aqui, primeiro o barco e depois a correnteza. Primeiro o barco e depois a correnteza. Como é que eu enxergo isso daqui dentro do Pitágoras? Porque eu resolvi isso daqui fazendo Pitágoras, tu concordou comigo. Agora, como que esta fórmula se encaixa aqui? Será que esta fórmula funciona somente para quando esses vetores estão na mesma direção? Bom, vamos brincar um pouquinho. Como é que eu posso enxergar Pitágoras aqui? Note. Vê se tu concorda. Eu vou brincar de matemática. Eu posso passar esse termo para o lado de cá somando. Então eu teria uma coisa assim, ó. Acompanhe. Eu teria a velocidade do barco em relação à margem igual a velocidade do barco em relação à correnteza mais a velocidade da correnteza em relação à margem. Isso daqui eu escrevi dessa forma porque é mais fácil a gente fazer uma soma de vetores. E soma de vetores a gente sabe fazer. Uma boa técnica para trabalhar soma de vetores é tu conectando um vetor no outro. Ou seja, onde é que nós temos o nosso vetor BC? O nosso vetor BC é esse vetor aqui. Então vou lá, vou fazer a soma desses dois vetores. Então, eu tenho um vetor BC para cá, vetor BC para cá, que representa a velocidade do barco em relação à correnteza, somo com velocidade da correnteza em relação à margem. Como é que eu faço isso? Liga a extremidade de um vetor com a origem do outro. Vai conectando um ao outro. Então, esse aqui é a velocidade da correnteza em relação à margem. Ponto. O resultado disso daqui, ou seja, o resultado disso daqui é um vetor que conecta desde o início do primeiro vetor e vai até a extremidade do último. Ou seja, nós começamos aqui e terminamos aqui. Esse daqui é o teu vetor resultante, que é quem? Olha só, a velocidade do barco em relação à margem. Fechou? Bem bonitinho. Ou seja, a partir desta soma de vetores, nós chegamos à conclusão que, sim, tu acaba caindo no Pitágoras. Ok? Beleza. Se tu entendeu isso, acho que vale a pena a gente trabalhar um exemplo de uma questão mesmo, tá? Então deixa eu apagar aqui, enquanto tu vai fazendo as tuas últimas anotações. Vamos fazer uma questão. Beleza. Eu trouxe aqui uma questão da SPSEX, que diz assim, ó, uma lancha atravessa um rio, deslocando-se segundo uma trajetória perpendicular à margem. Sua velocidade em relação à água é constante e tem módulo igual a 2 raiz de 13 metros por segundo. A velocidade da correnteza no rio em relação a um observador parado na sua margem é constante e vale 4 metros por segundo. O módulo da velocidade da lancha em relação a este observador. Note, como essa questão ela vai te dando os referenciais que tu vai ter que trabalhar. Ele fala primeiro que esse barco ele se move com uma velocidade de 2 raiz de 13 em relação à água. Então, um jogo entre barco e água. Diz que a velocidade da correnteza em relação à margem é tal coisa, que é 4. E aí ele pergunta o modo da velocidade em relação à margem.
Então, um jogo entre três referenciais. Vamos melhorar aqui a nossa compreensão. Uma coisa é certa. Eu tentei imaginar assim. Eu tenho uma margem para cá, uma margem para cá. E ele diz que esse barco atravessa em linha reta. Linha reta e perpendicular à margem. Opa, isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente trabalhou lá. Mas a física ela tem que se manter igual. Então, eu olhando aqui da margem, eu enxergo esse barco indo em linha reta perpendicularmente à margem. Então, esse vetor que eu já botei é o vetor velocidade do barco em relação à margem. É isso que a gente tem que encontrar. Agora, tu concorda comigo que, vamos lá, vou botar para a direita a correnteza desse rio. Então, eu tenho um vetor para cá, que seria a velocidade da correnteza em relação à margem. Muito bem. Bah, professor, eu estou notando aqui que está faltando só uma coisa, né? Seria a velocidade da correnteza, perdão, a velocidade do barco em relação à correnteza. Porque, veja, eu tenho barco margem, correnteza margem. Falta só a velocidade de um em relação ao outro, ou seja, do barco em relação à correnteza. Aí tu poderia pensar assim, tá, a velocidade do barco em relação à correnteza, eu acho que é um vetor assim, então. Aí eu pergunto, será que é? Não sei. Vamos pensar um pouquinho mais. Será que a velocidade do barco em relação à correnteza é este vetor aqui? Como é que eu posso te provar que não é? Uma mais física e uma mais matemática. Veja bem, nós teríamos uma coisa assim. Pega a fórmula da velocidade relativa. A velocidade do barco em relação à correnteza seria a velocidade do barco em relação à margem menos a velocidade da correnteza em relação à margem. Muito bem, como a gente fez antes. Bah, professor, gostei daquela técnica que tu fez de jogar para cá, né? Para tu acabar fazendo essa análise melhor da soma ou da subtração de vetores, né? Mas note, o que nós estamos querendo, o que a gente está pensando aqui é se a velocidade do barco em relação à correnteza é esse vetor aqui ou não. Então, eu nesse caso, deixaria isolado essa parte. Daí dizem, mas agora tem uma subtração, não tem problema. Pense comigo assim, ó. Velocidade do barco em relação à correnteza, eu posso escrever velocidade do barco em relação à margem, atenção, mais um vetor negativo. Velocidade de correnteza à margem. É a mesma coisa. Só porque eu estou aqui pegando esta operação de somar dois vetores. Mas aí eu estou somando um vetor com outro vetor negativo. Meu Deus, o que é um vetor negativo? Tudo bem, se o vetor correnteza em relação à margem é para cá, o vetor negativo ele é para cá, inverter o sentido. Então, vamos ver se vai dar certo. A velocidade do barco em relação à margem eu tenho certeza que é para cima. O vetor negativo correnteza margem é um vetor para cá. Então faz aquela ideia de soma de vetores. Conecta um no outro. Pronto, eu tenho o meu vetor barco em relação à margem somado com o meu vetor negativo correnteza em relação à margem. Se tu pegou bem aquela ideia, tu vais concordar comigo que o vetor resultante é um vetor para cá. Ou seja, esse é o nosso vetor velocidade do barco em relação à correnteza. E não este daqui. Bah, professor, e agora? Tá, vamos lá, tu me falou que eu tenho essa explicação mais matemática, te provei que esse vetor do barco em relação à correnteza é um vetor para cá. Como é que eu enxergo isso fisicamente? Vamos lá, vamos se teletransportar. Velocidade do barco em relação à correnteza. Tente de colocar lá no lugar da correnteza. Então imagina assim, ó, é bem imaginação mesmo. Eu, junto com a correnteza, estou boiando e estou descendo o rio. Então eu vou olhar para o barco e eu vou enxergar ele ao mesmo tempo que ele atravessa o rio. Eu vou enxergar que, como eu estou indo para trás, eu vou enxergar que esse barco está se afastando cada vez mais para lá, em relação a mim. Então, em relação a mim, eu vejo que esse barco está se afastando para lá ao mesmo tempo que ele atravessa a correnteza. Ou seja, nós temos os vetores assim, ó. Por isso que o resultado desses dois vetores vai ser um movimento assim, que é este cara aqui. Tu percebe?
Então assim, professor, mas se eu fizesse isso daqui, eu iria acertar a conta. Mas e se ele não perguntasse uma coisa de conta? Se nas alternativas tivessem os vetores? Com certeza uma alternativa teria um vetor assim. Esse daqui é o vetor velocidade do barco em relação à correnteza. O que é errado. O vetor do barco em relação à correnteza é um vetor assim. Ok? Tá? Então, agora dá pra gente limpar esse problema e eu vejo da seguinte forma. Se isso daqui é o que é a nossa verdade, eu posso entender mais um pouquinho fisicamente. Eu posso pensar o seguinte, mas para aí, como é que esse barco ele pode atravessar em linha reta se a correnteza está puxando ele para a direita? Talvez, o que tu acha se o nosso barquinho ele tivesse inclinado para cá? Ou seja, ele está fazendo uma força para cá. Essa força para cá é justamente uma, digamos assim, uma força para manter um equilíbrio para ele não ser jogado para a direita. Então, ele tem que fazer uma força para cá justamente para ele poder atravessar o rio e ainda não deixar ser arrastado para a direita. E aí tudo faz sentido. Se eu pensar, por exemplo, isso daqui não como vetores não como vetores velocidade, mas vetores força. Nós temos então que esse barquinho ele deve fazer uma força para frente para atravessar o rio e também uma força para a esquerda para anular a força da correnteza para a direita. Faz mais sentido? Então ele teria que estar posicionado assim. Mas de novo, esta posição assim seria a posição que nos daria a velocidade do barco em relação à correnteza. Porque, novamente, a velocidade do barco em relação à margem está aqui. Tá ok? Vamos terminar isso então. Olha só, velocidade do barco em relação à correnteza. Ele dá que é esse 2 raiz de 13 que ele coloca aí. Isso aí, tá? Então, isso é a nossa hipotenusa. Vou botar em azul. Então, nossa hipotenusa ao quadrado, aqui é 13, raiz de 13 ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, eu teria a velocidade do barco em relação à margem ao quadrado e mais a velocidade da correnteza em relação à margem ao quadrado, que no nosso caso é 4. Tudo bem? Professor, mas aqui não é negativo. Mas como a gente vai fazer Pitágoras, o que a gente está preocupado é no valor. Né? E mesmo que tu coloque menos 4 buscando essa orientação negativa, como vai estar ao quadrado? Vai dar positivo, sem problema nenhum. Resolvendo isso daqui, vamos lá. Isso daqui então vai dar 4 vezes 13. Do lado de cá temos isso, que é o que a gente quer, mais 16, certo? Então, vamos fazer rapidinho aqui. Isso daqui vai dar 40 mais 12 dá 52. 52 menos 16, quanto é que dá isso? Dá 42 menos 6 dá 36. 36, tirando raiz, vai dar 6 metros por segundo. Certinho? E a gente finaliza então essa questão. Tu nota que essa é uma questão, até por ser de uma banca bem exigente, como a SPSEC, né? É uma questão que está dentro do que eu posso chamar de uma aula avançada de velocidade relativa. Espero que tenha gostado dessa aula, mas principalmente que tu tenhas entendido, compreendido estas relações envolvendo estes conceitos. Eu sou o professor Freza, até a próxima aula.